é que nós somos talvez o único Estado brasileiro em que o judiciário se tornou autossuficiente. Criou-se um fundo do Poder Judiciário, onde são recolhidas as custas, a taxa judiciária, e com esses recursos o judiciário se autodisciplina, ele pode fazer a sua regência, ele paga com esse fundo todo o seu custeio e só a folha de pagamento dos funcionários é que continua com o Estado. Mas, mesmo assim, esses valores ainda são muito abaixo do que seria necessário. Por outro lado, a própria estrutura judiciária brasileira, um direito ainda arcaico, um direito preso a solenidades, a formalismos, retardando os processos, desgastando a nossa imagem perante a opinião pública. Dizem que a culpa é do judiciário, né? Exatamente. Leis inteiramente divorciadas da realidade social. Veja a questão da violência, como nós somos criticados pela população porque soltamos criminosos ou então se demora a julgar, quando na verdade a suposta leniência da lei é devido ao legislativo que faz a lei. Muito bem. Nós vamos continuar conversando com o desembargador Silvio Capanema no próximo bloco, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade do desembargador Silvio Capanema. Silvio, me diz uma coisa, agora vamos falar de uma coisa cruel contra nós, né, que saímos do judiciário, né? É o único recanto, e os jornais estão aí mostrando isso, né? É o único recanto da administração pública em que você sai e não pode exercer a tua profissão. Isso. Eu fiquei 3 anos. 3 anos, rapaz, que coisa horrorosa. Isso é com você, comigo, com aqueles que ainda têm alguma inspiração de tocar o carro. Né? É a odiosa quarentena. Nós, magistrados, quando nos aposentamos, temos que ficar 3 anos impedidos de advogar no tribunal onde você atuou. Sim. Eu podia advogar em outros estados, mas isso na nossa idade já é bem mais difícil. Então eu me limitei nesses 3 anos, em primeiro lugar, a fazer consultoria jurídica. Eu emitia pareceres para as grandes imobiliárias, etc. Agora, em abril, alforriei-me, terminou a quarentena e aí sim eu voltei à advocacia, tal como fazia antigamente. Agora, encontrei um mercado extremamente competitivo, completamente diferente do nosso tempo. Hoje o que predomina no mercado da advocacia é a chamada advocacia de massa, né? 20 escritórios com 20 mil ações, 30 mil ações. E o quadro de advogados? Claro, 100 e tantos advogados. E então perde-se um pouco a identidade do cliente. Não se sabe mais quem é o cliente não sabe mais quem é o advogado. E as causas massificando-se, a qualidade intelectual obviamente não pode ser a mesma. Há uma ditadura do computador, as petições hoje a gente Aliás, percebe... a propósito disso, a imprensa publicou há 2 dias atrás um artigo notável de um advogado que ele diz isso. O computador, como é que ele afastou a sociedade como um todo, né? Daquela pessoalidade, daquela coisa de sentir olho no olho. Né? Olha, quantas vezes, Carpena, você viveu essa experiência, nós encontramos petições nos autos que não tem nada a ver com a hipótese jurídica e que foram equivocadamente extraídas do computador. Às vezes um jovem advogado, um estagiário, olha, tal hipótese, ele tira do computador e não tem nem o cuidado de ver. Você que é um professor também antigo, né? Eu leciono há 45 anos. Você manda fazer uma pesquisa, o cara vem com uma massa logo, eles dão tudo tirado na hora. Eu acho hoje uma inutilidade, as famosas teses de bacharelado para concluir, isso é uma inutilidade, porque a gente sabe que aquilo tudo é tirado do Google, do computador. Claro. Quer dizer, hoje é uma massificação cibernética, o que vem causando um resultado terrível, que a gente vai perdendo a memória. O aluno hoje não precisa guardar os ensinamentos que transmitimos em aula, porque ele sabe que depois é só pesquisar no computador, imprimir e apresentar. Isso vai mudar. Eu fico muito preocupado com
mudou um futuro... Se vai ser melhor, eu não sei, mas mudou o mundo. Né? Mudou. Mas eu acho que aquela cultura humanística na qual nós fomos criados, né? Eu ia à ópera, meus pais me levavam, eu lia compulsivamente, né? Os clássicos portugueses, os brasileiros, isso tudo acabou. E evidentemente que, no ponto de vista humanístico, eu acho que há uma decadência deplorável da sociedade brasileira. Esse que nós estamos falando, no tocante à justiça, é terrível, né? Porque o juiz perde aquele contato visual. Isso, né? Exatamente. Perde em grande parte, né? É uma coisa delicada. Então eu me recusei a aceitar esse tipo de advocacia. Eu faço hoje uma advocacia seletiva. Artesanal. É artesanal. Eu tenho hoje, eu sei perfeitamente o nome do cliente, as suas angústias, as suas esperanças, as suas necessidades, e me recuso a aceitar um número de ações que não me permita fazer esse tipo de trabalho. Eu quero fazer uma pergunta a você, que eu acho extremamente importante, e você é uma pessoa indicada para falar sobre isso. Como é que você hoje, advogado, vê o sistema judiciário aqui do Rio de Janeiro? Vamos falar de Rio de Janeiro. Bom, eu como advogado, eu vejo um enorme gargalo, que é o do primeiro grau. As ações são cada vez mais demoradas, apesar dos avanços tecnológicos. Isso não adianta muito, porque o computador, felizmente, ainda não substitui o magistrado. Por enquanto. Felizmente, ainda não substitui. Então, o processo é demorado. Quer dizer, nós estamos ainda presos a um processo antigo, em que há uma preocupação avassaladora com o devido processo legal, com a ampla defesa. Há um número incomensurável de recursos. No outro dia, eu estava comentando com meus alunos que se um advogado razoavelmente preparado utilizar apenas os recursos previstos em lei, que não podem ser recusados porque estão previstos em lei, ele consegue retardar 4, 5 anos qualquer processo. De maneira que é um processo... Agora nós temos a esperança de um novo Código de Processo, cujo relator foi o nosso querido colega, hoje ministro do Supremo, Fux. E brilhante ministro. Brilhante. E eu tenho grandes esperanças que com essas mudanças a gente consiga agilizar a prestação. Nós pagamos um preço muito caro. Ainda ontem eu estive com o doutor Juarez Flores, sim, claro. Que é um grande juiz, é um homem que trabalha de sol a sol e tal. Está vendo aquela sala entulhada de processo. Aí você diz, é o juiz que não faz. O homem está lá de manhã. Eu acho que se nós pudéssemos levar as pessoas do povo ao gabinete de um juiz ou desembargador, ele nunca mais falaria dos desembargadores ou dos juízes, porque são montanhas de processos. Eu uma vez fui conversar com o ministro do Supremo, eu entrei no gabinete dele e não ouvi, pensei que ele não estava. Aí ouvi uma voz que era atrás de uma parede de processo, ele estava atrás do muro de processos. Né? Então é impossível que se queira um judiciário atuante, rápido, numa situação dessas em que há milhares de processos. O antigo presidente do Supremo, Moreira Alves, disse que foi a um congresso de presidentes de Suprema Corte na Europa, na Itália. E aí os seus companheiros vinham dizendo o número de processos que eles julgam por ano. E um deles reclamava de um grande crescimento, que eles chegaram a julgar 800 processos naquele ano. E quando Moreira Alves disse que aqui se julgou 80 mil, e eram 80 mil naquela época, hoje já são cento e tantos mil, ele pensou que fosse um equívoco da tradução. Quer dizer, é impossível um judiciário efetivo nesse clima. Muito bem, estamos terminando. Eu quero agradecer muito especialmente ao doutor Silvio ter vindo aqui conversar com os senhores, né, com esse talento em vulgar que ele carrega. Mais uma vez, amigo generoso. Bom, muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço esse retorno a um programa tão importante para a sociedade brasileira. Isso eu carrego há 14 anos. Eu sei disso. Muito bem, fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br. A propósito disso, a senhora Luciana Rodrigues deve ser advogada. Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Me faz uma pergunta: qual a diferença entre negócio jurídico e ato jurídico? Olha, minha querida, você vai ter o privilégio de ouvir essa explicação através da voz abalizada do Silvio, que é um civilista emérito. Vou pedir ao Silvio que responda, então, em poucas palavras. Claro. O ato jurídico é produto da vontade humana, mas que produz resultados já previstos em lei e que não podem ser modificados pela vontade da parte. Por exemplo, o reconhecimento de um filho.
No momento em que alguém reconhece o seu filho, os efeitos desse ato já estão rigorosamente previstos na lei. Já o negócio jurídico é o território santo da autonomia da vontade. No negócio jurídico, cujo exemplo mais perfeito é o contrato, as partes podem, com certa liberdade, disciplinar os efeitos de suas manifestações de vontade. O contrato, portanto, é o exemplo mais perfeito de um negócio jurídico. Muito bem, muito obrigado, Silvio. Viu que foi um privilégio? Bem, com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima vez.